parte de nós. Ser filho, ser família, ser profeta. Esse é o tripé da Geração Acorde, nome dado ao movimento jovem da Aliança de Misericórdia. Nossos jovens precisam ser acordados para uma realidade nova que depende também deles. Sair um pouco desse mundo digital para entrar numa nova realidade, uma revolução da pureza que quer encontrar espaço no coração de cada um deles. Nossos jovens cantam, dançam, pregam, rezam, saem em missão. Não só em São Paulo, mas em todos os lugares onde a Aliança está presente. Por isso, no programa de hoje, vamos conhecer o movimento jovem cearense, suas atividades e como vivem essa missão. Quem conhece o movimento Aliança de Misericórdia sabe que a missão da comunidade atrai muitos jovens. E não se trata apenas de encontros de oração e de espiritualidade. No dia a dia, eles são chamados a sair pelo mundo dando testemunho de vida, evangelizando outros jovens e anunciando a misericórdia e o amor de Deus. Para estruturar essa missão, cada lugar, cada estado e cidade onde a Aliança está, o Movimento Jovem é o núcleo responsável para congregar todas as atividades voltadas para esse público. O movimento no Ceará é conhecido assim na comunidade como algo muito fértil, né? E é verdade, não é só porque nós estamos aqui, né? Hoje nós temos, graças a Deus, 4 cidades em especial que já têm uma estrutura de movimento, além de outras cidades que nós estamos já em expansão, que tantas cidades ao longo desses mais de 10 anos do Movimento Ceará nos pedem missão. Nós temos como estrutura, né, de movimento, de comunidade de aliança, 3 cidades. Caririaçu, Barbalha e Juazeiro. Barbalha foi a primeira cidade, Juazeiro foi a segunda na expansão e depois Caririaçu. Mas além delas, nós temos também a cidade de Fortaleza, que é um grupo também do movimento, só que um grupo de amigos. E um grupo de amigos que surgiu já também há quase 10 anos, muito rico, né, que traz assim para nós toda essa amplitude do movimento. Então a gente pode falar assim que graças a Deus no movimento do Ceará nós temos amigos missionários, nós temos missionários de aliança, nós temos participantes, discípulos, filhos de aliança, voluntários, benfeitores, a comunidade de vida, né? Então, sem dúvida alguma, o nosso movimento ele está cheio ali de tudo aquilo que no sonho de Deus, né, pelas mãos de Maria, cabe no nosso carisma. Entre as ações voltadas para a juventude, a Aliança de Misericórdia realiza o Encontro Talitha Kum, uma evangelização feita por jovens e para os jovens, uma experiência de profunda conversão e de encontro com Deus. Possui também a Escola de Evangelização, um espaço de vida comunitária, formação, trabalho voluntário e experiência de evangelização querigmática e carismática. Nela, os jovens vivem momentos de oração e vida fraterna, sendo acompanhados e formados por missionários e outros professores. Em 2014, o André resolveu fazer a escola de evangelização porque sentia que Deus queria algo a mais dele. Também participou do Talitha Kum e depois dessa experiência, resolveu caminhar com o movimento Aliança de Misericórdia. Olha, o movimento, né, a Aliança de Misericórdia, ela representa na minha vida um grande sustento de Deus. Acho que eu posso dizer assim, se Deus ele se manifestou para mim através da comunidade, foi o primeiro encontro, foi a primeira experiência profunda que eu tive com o amor de Deus. Pensar na comunidade é pensar nesse sustento de Deus. Eu não consigo me ver longe disso, porque eu sinto que eu sou sustentado por Deus. Então, se eu sou sustentado por Deus e eu encontro esse sustento na comunidade da Aliança de Misericórdia, então aqui é o meu lugar e eu preciso estar aqui porque eu preciso ser sustentado por Deus. Érica também decidiu fazer a escola de evangelização em 2018, com o desejo de viver uma experiência mais radical do amor de Deus em sua vida. Ela já caminhava com o movimento desde 2012 e, nessa época, chegou a participar do Talitha Kum. Para mim, a escola de evangelização foi um divisor de águas. Eu deixei tudo, né? Eu deixei o meu tudo, a minha faculdade, a minha família, o meu ciclo de amigos, para viver essa experiência, para dar um período da minha vida para Deus, né? E aí vivi essa experiência, tranquei a faculdade, fui para a escola de evangelização e lá eu vivi um processo de autoconhecimento, né?
de me reconhecer filha, de restaurar a minha dignidade como filha e entender também a minha missão, né? Começar a compreender com maior clareza a minha missão, dentro do carisma, dentro da minha vocação em si. Hoje na comunidade, né, eu atuo servindo como anunciador, como artista da misericórdia, então hoje a gente faz um pouco de tudo, na verdade, né? Aquilo que precisar, nós estamos aí para poder construir e poder ajudar, estamos para servir, na verdade, né? Então no que precisa a gente tá aí. O Luigi conheceu a Aliança em 2016, quando foi convidado para fazer o Talitha Kum. Ele conta que recusou a ideia de início, mas no fim achou a experiência incrível. Por conta da faculdade, ele ficou um tempo distante da missão, mas retornou em 2017, participando dos momentos de oração, das atividades juvenis e não saiu mais. Em 2017, em 2018, eu comecei a participar do vocacional. Nisso eu discerni que eu deveria entrar na comunidade de Aliança. Me vinculei esse ano, eu sou novo na Aliança, como missionário de Aliança. E também eu me vinculei e fui chamado a ser coordenador da comunidade em Caririaçu. Hoje eu atuo como coordenador lá, mas já participei como líder de célula, como jovem do grupo de oração, que cuidava do grupo de oração e tudo mais. Marília conheceu a Aliança em 2016, quando também participou do Talitha Kum. Ela passou um mês indo nos eventos da comunidade, mas se afastou por 2 anos. Como alguns amigos da faculdade dela participavam das atividades na Aliança de Misericórdia, Marília via publicações nas redes sociais e sentiu no coração o desejo de retornar, participando de uma célula. Desde então, ela confessa que está entregue a esse carisma. No final de 2018 foi quando eu servi no primeiro Talitha Kum, e aí foi onde na Eucaristia, servindo na intercessão, Jesus me pediu para avançar para águas mais profundas. Eu senti o desejo muito forte de me entregar mais, de buscar conhecer mais o carisma, e foi onde surgiu o desejo pelo caminho de vida interna. Mas era onde eu tinha que entrar em discernimento, e aí foi onde eu entrei no vocacional, né? Então passei 2 anos no vocacional, entrando em discernimento, tinha um desejo muito forte pela escola de evangelização. Mas com o passar do tempo, Jesus foi me mostrando onde Ele me queria, que não era a vontade dEle para mim nesse momento, que Ele me chamava a uma vocação aqui fora, né, a dar meu tudo aqui fora. E de fato eu entendi e comecei a amar, a abraçar, sabe, esse tudo meu aqui fora, que foi a faculdade que Ele me confiou, foi a missão aqui, foi a comunidade de aliança que Ele foi fazendo eu me apaixonar cada vez mais, porque eu tenho certo preconceito. Então, ele foi me falando assim, aos poucos, com a prática das evangelizações, de célula, de estar em fraternidade, que ele me queria como missionária de aliança hoje. Era o que ele me pedia hoje. Então, quando eu discerni e comecei o meu caminho como discipulada, né, do primeiro ano para missionária no mundo, fui missionária de aliança. Natália participou do primeiro Talitha Kum em Juazeiro, no Ceará, e logo em seguida foi convidada para evangelizar. De lá para cá, assumiu outras lideranças no movimento Aliança de Misericórdia. Caminhar desde cedo, e principalmente assim, caminhar já na liderança de um pequeno grupo, depois de uma cidade, depois na regional, Deus cuidou de mim, sabe? E Deus abençoou toda a vida ao meu redor. Sinto que enquanto eu me dedicava, ainda que tão nova, sem perceber o que eu estava fazendo ali, a importância das coisas que eu estava fazendo, enquanto eu me dedicava à vida em missão, e ainda hoje, né, Deus foi cuidando de tudo, da minha vida profissional, da minha família, né, da minha saúde, e hoje eu sou missionária no mundo, eu tenho um bebezinho de 6 meses, sou casada, casei na comunidade, né, como missionária da comunidade, nós nos conhecemos aqui. Então, é uma responsabilidade, mas eu te digo assim, que à medida em que Deus me pediu passos e eu fui dando, Ele abençoa a minha vida. Por isso que deixa de ser tanto peso e passa a ser, na verdade, a forma que Deus usou para me converter. Letícia fez o Talitha Kum em 2011. Ela sempre esteve engajada, mas nunca havia assumido uma liderança de fato. Em 2016, assumiu a coordenação do Louvor Jovem e em 2017 a coordenação geral. Entre outras atividades, hoje ela atua como animadora da comunidade. Eu acho que falar da aliança é falar de casa, né? Falar de um chamado que já existiu dentro de mim, dentro do meu coração, e que eu apenas conheci, tomei conhecimento. O sentimento que eu tive quando eu fiz Talitha Kum é de que aquilo já existiu dentro de mim e eu finalmente havia encontrado. Então, falar da aliança é falar para mim de casa, é falar de um espaço no mundo, é falar de pertencer a algo mesmo. E acho que o que
foi mais crucial, assim, de mudança, foi ele preencher o vazio que existia em mim. Então ele foi preenchendo um vazio de coisas superficiais que eu vivia e ele foi transformando e foi amadurecendo. Ele me pegou como uma menina adolescente teimosa e hoje ele tem transformado, tem moldado e me tornado uma mulher que eu pedi um dia para ser, sabe? Ainda num processo de conversão diária, né? A cada dia mais, assim, que ele tem me amadurecido, né? Então, me mostrando o caminho da vida de oração, que sem oração a gente não é nada e não faz nada, com profundidade, com intimidade, né? E é isso que ele nos chama, a intimidade. Então, acho que a principal coisa foi ele me mostrar o lugar secreto, o lugar da intimidade, e com isso ele me moldando como uma mulher de Deus, né? Que ele quer para servir, enfim, para amar. Quando você olha o movimento, quando você lê ali o estatuto, o Padre Henrique, até no meu caminho, quando eu estava fazendo o meu discernimento para ser missionário no mundo, ele me disse, né, tem lugar para todo mundo. E essa frase ele diz várias vezes. Isso é muito verdade, né? A gente pode ver isso como um grande problema que nos gera aquela bagunça da misericórdia, mas no fundo isso me dá uma sensação de vida em abundância. Quando a gente abraça a misericórdia, decide se comprometer com ela e servir a Deus através, né, desse anúncio da misericórdia, a gente experimenta a abundância. Conhecemos pessoas diferentes, somos pontes e, repito, né, Deus abençoa e eu sinto assim que pelo carisma eu tenho uma vida muito plena. Senhor, se Ele te chama, se Ele te impulsiona, fecha o olho, dá o passo que o Senhor ele vai colocar o chão, com toda certeza. Se a gente espera ter certeza do chamado, se a gente espera que desça uma pomba com um papel na mão, né? Olha, vai lá, faz isso, não vai acontecer. O Senhor ele deseja que você entenda sua razão, haja juntamente com a sua emoção. Se sua razão diz vai, sua emoção ela lhe para, vai só com a razão mesmo, vai na certeza de que o Senhor te chama a mergulhar em águas mais profundas. A juventude é um dos focos da missão da Aliança de Misericórdia, por isso colocamos as nossas forças à disposição daqueles que não são apenas o futuro, mas o presente da Igreja e da sociedade. Nas palavras do Papa Francisco, os jovens são o agora de Deus. Acreditamos no jovem evangelizando os jovens e por isso queremos despertar essa geração. São Paulo disse ao seu discípulo Timóteo: ninguém te despreze por seres jovem, ao contrário, torna-te modelo para os fiéis, no modo de falar, de viver, na caridade, na fé e na castidade. Todos os anos, a Aliança de Misericórdia realiza o Congresso Jovem para os membros do movimento e para todos os que desejam participar. O evento traz uma programação diversificada, com momentos de louvor, oração, pregação da palavra, adoração eucarística, Santa Missa e, claro, atrações artísticas. Busca aprofundar a experiência de fé dos jovens, trazer um reavivamento espiritual e reunir pessoas do mundo inteiro que, em um só coração, buscam Cristo e seu reino, além de proporcionar um intercâmbio de culturas. Então, o Congresso Jovem, para mim, está sendo mais uma experiência, né, íntima com Deus. Está sendo uma forma assim maravilhosa, principalmente no sentido de renovar o meu sim com Ele, né? E de me sentir também amada, porque muitas vezes, por atitudes, a gente acaba se distanciando um pouco e sente falta desse amor. Então, o congresso para mim está sendo isso, né? Essa experiência de me sentir novamente amada por Deus, mediante as minhas falhas, mediante as minhas misérias. O Congresso Jovem está sendo viver um pedaço do céu aqui na Terra, né? Entender realmente que esse Deus que vive está, vem ficar no meio de nós, com autoridade sobre todos aqueles que ainda não creem, né? Começam a se converter e a ter uma vida nova, né? Então, aquilo que eu senti hoje nesse congresso realmente é que todos nós devemos buscar o mesmo propósito, que é o céu, com Deus. Estar hoje no Congresso Jovem é um sentimento de missão cumprida, né? De que eu concluí, eu lutei até o fim, o Senhor ele me sustentou até aqui
E por isso, os meus dons, a minha vida, ela é gasta, ela é ofertada, é dada tudo a Ele. A experiência de estar servindo no Congresso Jovem, ao longo desse tempo de pandemia, né, o primeiro congresso aqui na região, é um sentimento de estar construindo o reino, né? Num período em que tantos estão ansiosos, em que muitos estão com desejo de saciar uma sede que não sabem de quê, mas que é de eternidade. E estar no congresso servindo me traz esse sentimento, né, de estar, ainda que com uma gota, né, nesse oceano, estar contribuindo para que tantos jovens possam vivenciar uma experiência também com Deus, uma experiência profunda com Deus. Em 2021, o tema do congresso no Ceará foi Vestes Novas e Anel no Dedo. E muita gente se sentiu tocada e transformada pelo amor de Deus. Um dos momentos que mais me marcaram foi a pregação do Kaique, onde ele falou muito sobre essa questão do escolher a Jesus, né? Escolher a Cristo, né? Mediante todas as circunstâncias, mas manter sempre o olhar para Ele e ser capaz de abrir mão de tudo e decidir, né, vivenciar de forma completa e inteira para Ele. Né? Ele falava muito sobre o deixar tudo para o só isso. Então, me tocou de forma assim, muito particular, porque em muitos momentos da minha vida eu fiquei com muitos questionamentos, né? E realmente tudo se resume a uma coisa muito simples, né? Que é colocar Jesus como centro na nossa vida. Me ver como filha, a dignidade da filiação de Deus, né? A gente, como filho, Ele toma posse de nós como senhorio. Então, essa autoridade realmente que Ele tem sobre nossa vida, que pode todas as coisas. Estar no Congresso Jovem é entender que a minha vivência de Eucaristia diária, né? Não somente pelo protocolo, né? pelo caminho realmente do missionário no mundo, mas pela minha necessidade espiritual, eu entendo que estar aqui me dá, despojar tudo que Deus me confiou, é dar de comer, é dar também da Eucaristia, é dar da minha espiritualidade, é dar da minha vida. O meu desejo é esse, até hoje, é gastar a minha vida, a minha juventude, por algo a mais, né? Por além, por alguém especial. Eu vou sair daqui transformada, renovada, me sentindo muito amada e confiante nos planos que Deus tem para a minha vida, né? Porque eu sei que eu posso planejar muitas e muitas coisas, mas o que Ele tem reservado para mim é muito maior e melhor do que aquilo que eu possa almejar e que eu possa planejar. A cada encontro de jovens que tem aqui, principalmente no tamanho que foi esse, nessa proporção, é a realização do sonho de Deus para cada um de nós. É o desejo de santidade que ele vem acender no nosso coração, sabe? Precisa desse momento de espiritualidade para a gente se lembrar que a gente é filho amado, para a gente se lembrar da nossa vocação primeira, que é a santidade, sabe? Do chamado, porque ele que falou, né, que nós somos escolhidos, né? Muitos são chamados e poucos escolhidos. E nesses momentos a gente tende a abrir os nossos olhos, né? Tirar as escamas dos nossos olhos e enxergar aquilo que é a vontade de Deus para nós, o chamado dele. Esse amor que invade, inflama, esse amor que invade e constrange. Então, quando constrange, nos faz pessoas novas. Então, realmente é se voltar agora para Deus, não mais para mim. É gratificante também, né, ver as células, principalmente o grupo de oração, que são as pessoas que estão entrando e que estão começando a caminhar. Então é gratificante ver que elas estão dando passinhos pequenos, outros passos largos, mas que todos estão caminhando, que existe um desejo eu poder fazer parte de alguma maneira, seja conversando com ela, seja rezando por aquela pessoa, sabendo que ela existe, que ela está dentro do movimento, que é como Deus nos trata, né? Nos vendo, de longe ou de perto, Ele sempre nos vê. Até o tema do congresso, né? Ele nos vê. Então acho que é gratificante realmente fazer parte da salvação de uma alma, assim como já foi comigo, né? A Aliança de Misericórdia é um pé que me faltava, né? É o lugar que me faltava, era o lugar onde Deus tinha preparado para mim desde a minha essência. E hoje eu reconheço a aliança como minha casa. Quero o céu. Aumentou o anseio pela santidade e realmente ser violenta pelo reino. E você, gostou desse Parte de Nós? É bonito ver um jovem alegre de verdade, não é mesmo? Venha fazer parte dessa família que acredita no potencial evangelizador dos jovens. Esperamos por você. Se você ainda não é,
inscreva-se nesse canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo. E para nos ajudar em nossas evangelizações, você pode também fazer a sua doação. Todas as informações estão aqui na descrição. E não se esqueça, é com a sua ajuda que a missão acontece. Obrigado mais uma vez pela sua participação e que Deus te abençoe.